Alguém pode imaginar acordar com um par de chifres? É o que aconteceu com o herói do livro do meu próximo convidado, Nelito Fernandes. Venha pra cá. Sexteto já tá com a música de dor de corno. Muito bem, maestro. Ligada ao par de chifres. Né? O Bira se identificou. O Bira tá... Engraçado que o Bira aqui, reparando assim ao vivo, cara do Mandela, né? Mas muito. Nós temos aqui fotos onde o Bira substituiu o Mandela em algumas reuniões na ONU. Incrível. Sabe? É igual ao Mandela. Né? Inclusive esse ar sério, né? Que na verdade é cansaço, no caso do Bira. Ele vira cambalhota, né? Mas é um Mandela, é um Bandela, porque é um Mandela baiano. Baidela. É o Baidela. Quem é o Mário, afinal de contas, do livro? Está aqui o livro. Mário, que Mário? O Mário é aquele, Nelito Fernandes, pela Você editora... me pergunta quem é o Mário, é aquele, né? Do armário, né? Claro. Conhece o Que é irmão do motor ciclano. Isso, sobrinho do Luxa. Do Sunda, né? Tá aqui, editora Record. O Mário, na verdade, o Mário foi inspirado no tio da minha mulher, que é o Mário Bag. E o Mário é um cara que tem uma cabeça, assim, imagina muita coisa, ele pira, ele tem umas viagens, assim. Ele é artista plástico e ele tem um sítio. E nesse sítio, ele foi limpar a caixa d'água. Sim. Quando ele subiu para limpar a caixa d'água, pegou uma escadinha, subiu, meteu a mão lá e estava cheio de cal em cima. Ele sentiu aquele pó, achou estranho. Aí olhou para a mão, viu a mão completamente branca, aí gangrenou, a minha mão gangrenou. Caiu, quebrou a perna. E ele ficou desesperado, porque você imagina, para um artista plástico, né? Não sei, gangrenou, branco, mas... A gangrena, a característica primeira é que é preta, né? Fica negro. E ele cismou disso, o sítio era no interior, e ele veio dirigindo, porque ele não queria ir tratar da perna quebrada, e pelo telefone falando, minha mão gangrenou. Com a gangrena na mão, a perna quebrada. A perna quebrada, e voltou para o Rio. Então esse episódio gerou a ideia de fazer um personagem que... E você dá o nome dele, fala que foi o seu sogro mesmo. Não, assim? não, na verdade o Mário Bag ele é tio da minha mulher. Tio, desculpa, fala Mário Bag e tal, e você conta essa miséria aqui. Não, e na verdade não, assim, o livro, o nome é igual. E ele é um cartunista, o Mário já é um artista plástico, né? Sim, mas agora todo mundo já vai associar. Não, mas ele é uma figura na pra família. Isso mesmo, ele serve pra isso mesmo. E pronto. E aí ele descobriu que o negócio, a gangrena que não era lavou, nada disso, acabou? Na verdade, não era nada disso e ele ficou bem e tá aí até Era uma sujeirinha só. Era só cal. E daí surgiu a ideia de fazer um cara que, por conta de uma imaginação muito fértil, passa por um monte de coisas na vida. Que é o caso do Mário, ele acorda achando que ele está com chifres, com um par de chifres, mas não são chifres no sentido figurado. Ele acredita que ele tem chifres de verdade. Então não é chifre no sentido de ser corneado, isso ou aquilo? Não é isso. Ele acredita que cresceram chifres. Eu não sei o que é pior, né? Quem foi na sua família que aconteceu isso? Que cresceu o chifre? Não, que acredita que cresceu o chifre. Não, eu acho que em mim já deve ter crescido. Não, mas eu digo literalmente, de verdade, não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Que você está jogando os podres da família todo no livro. Isso aqui é uma coisa perigosa. Isso não aconteceu. Por exemplo, eu falei do seu sogro. O que aconteceu com o seu sogro? Sogro. Ficou preso no box. Não, é o tio. É o tio. É o mesmo? É o Mário, é o tio. Ele é o tio. Não então, é o sogro. Essa moça que está ali com você é sua mulher, não? Ela é minha mulher. É o tio Mário. É o tio Mário. É o tio dela. Sei. E aí, o que houve com o tio Mário no box? O tio Mário, você sabe que tem aqueles boxes que a porta é de correr, né? Sim. E
tem um lugar onde você pendura a toalha, né? Sim, sim. Aquele bastãozinho. Que você usa até para abrir e fechar. Pendurar a toalha. Então ele fechou, foi tomar banho, fechou, pendurou a toalhinha dele ali. E pro azar dele, o peso da toalha fez com que a haste caísse exatamente ali no meio. E ficou impedindo a porta de correr de abrir. Sabe quando você usa para trancar ali? Ficou ali presa ali. Ele lá de dentro, ele não tinha como sair, né? E o box alto, ele falou, bom, eu moro sozinho, vou morrer aqui, né? Como é que eu vou fazer para sair? Ele se pendurou, subiu, botou a perna em cima do negócio de fechar e conseguiu pegar no chuveiro. E aí saiu e finalmente pôde. E ele protagonizou uma história que ele é o cara, literalmente o cara que saiu de casa para pegar o jornal e ficou pelado. A porta, a porta bateu, ele saiu para pegar o jornal. Uma corrente de ar veio, bateu a porta, e ele saiu, ficou lá fora, estava preso, pelado. Bateu na porta do lado, pediu, pô, eu estou preso, me ajuda. Era uma velhinha, né? E a velhinha olhou, tudo bem, entra aí, né? Aí ele entrou. Mas ele estava se cobrindo com o jornal? Não, devia estar segurando ali com o jornal, alguma coisa. E ela ou lendo. E ela mora sozinha, né? E a velhinha mora sozinha. E ele sentou no sofá e ela falou, olha, eu vou pegar alguma coisa para você, colocar uma toalha, enfim. No que ela saiu, tocou a campainha e era a cuidadora da velhinha. E ela voltou para abrir a porta. Quando a cuidadora entrou, ele estava pelado no sofá, assim. Não deve ter entendido nada. Aí foi contar que ele ficou preso, enfim. E ele também tem uma outra história com velhinha sensacional. Conta a história do tio Mário. Que é a história da velhinha do elevador. Isso virou um bordão na família, né? Que é cara de velhinha do elevador. Morava nesse prédio e ele pegava todo dia, ele entrava no elevador e uma velhinha do prédio, não a outra, morreu. E ele encontrava, aliás, o prédio era cheio de velhinha. Ele encontrava com uma terceira velhinha. Tinha uma velhinha morta e ele encontrava com uma terceira velhinha dentro do elevador. Toda vez que essa velhinha encontrava com ele, ela entrava e fazia assim, ó. Aí ele não tinha o que dizer e respondia. Passa um tempo, encontra ela no elevador de novo. Aí ele... E isso ficou. Tempos e tempos sempre se encontravam e sempre essa coisa. Cara de velhinha de elevador. Passou um ano. A velhinha entrou de novo e fez. Já fez um ano, né, meu filho? Como assim, mano? Porque a sua mãe morreu. Não, ela não era a minha mãe. A que tinha morrido, ela ficou o tempo todo achando que a mulher que tinha morrido era a mãe dele. E daí eles ficavam o tempo todo assim. Um pesar para alguém que não era nada. Maravilhoso. De ninguém. É sensacional, essa cena de cinema italiano. É sensacional. Então... E ele concordava. E ele não tinha o que dizer, imagina. Isso é uma maravilha. Olha só, como é que é a história dos bancos e os detetores de metal? Mas, então, o Mário... O Mário é um cara que, além de ter uma imaginação muito fértil... O seu tio vai romper com a família. Mas não dá mais para diferenciar. Não, porque na verdade assim, a história do Mário só serviu como inspiração leve de um cara que levíssima, eu tô vendo. nas coisas. Né? E aí? E assim, o Mário do livro, que é o Mário Ribeiro, ele amanhece achando que tem os chifres e parte para resolver os seus problemas. E no decorrer dessa saga dele, de tirar os chifres da cabeça, além dele ser um cara que viaja muito, ele também é muito observador. Então, as passagens dele pelos lugares servem para ele fazer o que a gente chama de, o que se convencionou chamar, né, de stand-up comedy, que é aquela comédia em pé, que o cara faz observações sobre o cotidiano, né? E ele chega nos lugares e ele tem essas observações. Então, ele, numa determinada situação, ele vai ao banco, né? E ele fala assim, pô, o banco, um monte de pessoas rindo nos cartazes, né? Vocês já repararam, um monte de pessoas rindo. As pessoas não frequentam o banco, né? Porque quem está no banco não tem aquela cara, né? O banco é tão ruim que o banco anuncia dizendo o seguinte, não parece banco. Porque se ele disser que é banco, você não vai lá, né? E o banco foi feito para quem tem dinheiro. Só que quem tem dinheiro nunca vai ao banco.
Né? Aí você falou, tem as portas, né? Aquela porta, você vai passar e você sempre tem um celular, não sei o quê. Se o banco for assaltado, o Robocop não consegue salvar. Detetor de metal. Você imagina, ele fica preso. E aí você, bom, tudo bem, eu estou de saco cheio, eu não vou ao banco, eu vou ligar para o banco. Isso é a pior coisa que você pode fazer, é ligar para o banco. Porque você chega, a pessoa atende, e a pessoa atende não, entra aquela gravação. Digite o número de sua conta. Digite a senha de 4 números. Digite não sei lá. Aí quando você consegue falar com alguém, a primeira coisa que ela pergunta é, qual é o número de sua conta? Mas você já digitou o número da sua conta. E demora tanto porque eles devem estar ligando para os bancos deles, né? Os atendentes do telemarketing do banco, eles devem ficar o tempo todo, por isso que eles não te atendem. Então, o banco, definitivamente, não dá. E lembra do garçom? Como é que é o problema dos garçons que você falou? O garçom, o Mário vai a um restaurante. E o garçom é um ser humano assim que ele tem dotes especiais. Ele consegue segurar, equilibrar vários pratos. Você fala e ele guarda tudo na cabeça, né? Você tem a mesa de 5, cara, pede, eu quero um Guaraná, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Isso, garçom vai... O garçom. Só que o garçom, apesar dele ter todos esses superpoderes, ele não tem visão periférica. Já reparou isso? Ele passa, pum, direto você levanta, ele não olha pra você. Não olha, não tem jeito. Quer dizer, o cara é superdotado para uma coisa e falta para outra. Agora tem uma outra coisa que ele não consegue, que é trazer a conta junto com o café. Você pede, por favor, a conta e o café. Não traz. Parece que não pode juntar. É um negócio que se botar a conta e o café junto, pum, explode. Porque não tem jeito dele trazer. E outra coisa, ele não tem visão periférica, mas ele ao mesmo tempo enxerga até o que não existe. Mas ó, eu vou te dar uma dica que é o seguinte, eu tenho um amigo que era filho de dono de restaurante, Mário Benvenuti, que era ator, marido do papai. Era Mário, tá aí. E o restaurante, uma cadeia de restaurantes chamava Restaurante do Papai. Alguém pegou, vocês pegam, já comeram muito no papai. O slogan era, coma no papai a comida da mamãe. Tinha... Tinha vários... Vamos lá, vamos comer uma bisteca lá, é o pai que corta. E uma vez eu estava com ele num outro restaurante chamando garçom, e não vinha mesmo. Aí ele falou, você não sabe chamar garçom? Eu sei porque eu sou filho da restaurante, eu sei como é que chama garçom. Você tem que terminar a frase, tem que terminar a palavra pontuando mesmo. É assim, quer ver? Ó? Aí ele fez assim, garçom, todos giraram. Todos. Então tudo é uma questão de entonação. Aí parece que é briga, né? Parece que ele vai reclamar. Garçom, com autoridade, todos viraram. Ele falou, por favor, o senhor podia vir aqui. Aí ele já fala, emenda a maior delicadeza. E tem uma outra coisa também, que é a história da conta, né? O garçom te entrega a conta e foge. Acho que eles têm medo de você brigar, alguma coisa. Porque, pô, você entrega a conta pro cara, a próxima coisa que ele vai fazer é pagar, né? Mas não, eles entregam a conta, ó. Vergonha. É vergonha. Vê cá, e o livro de autoajuda, como é que é isso? E o Mário, por conta dessa história de imaginar coisas, ele imagina que presenciou um assassinato, parte para investigar e acaba sendo demitido do trabalho dele por conta dessa investigação. Né? E por causa disso, ele cria um escritor de livros de autoajuda chamado Vanderlei. Qual o nome? Vanderlei. Vanderlei Flanders. E esse escritor acaba fazendo muito sucesso. Ele faz um livro chamado... O título do livro é tão grande. Tem aqui atrás a capa. Vamos ver aqui. Lições de vida. 101 hábitos. Vai, lê aí. 101 hábitos de pessoas que mexeram no seu queijo, fizeram amigos e influenciaram pessoas graças à arte das afirmações afirmativas. Vanderlei Flanders, PhD. Tem mais alguma coisa no telão? Tem. Mais de 2 milhões... mais de 2 o quê? Mais de 2 milhões de exemplares impressos. Assim? Impressos. Vendidos não é problema dele. Mas essas coisas sempre fazem muito sucesso, né? Você falou do negócio do Mandela, a gente entrou em via link satélite para mostrar essa imagem que foi colhida ainda na ONU naquela época. Cadê? Solta, Willem. When I return, as I often do, to the real rural village and area of my childhood and youth, the poverty of the people
and the devastation of the natural environment painfully strike me. And in that impoverishment of the natural environment, it is the absence of access to clean water that Mandela, igual, most starkly. That our government tá bom, acho que tá bom, gente. Já. Agora vamos ver o oposto. Da minha alegria, porque neste palco, agora, eu estou aqui. Agradeço a Deus e a Jô Soares. Uma personalidade marcante na minha vida. Vocês não vão para a cama sem ele. E eu peço a Deus que não me separe de Jô Soares. Para com isso, chega, tira. Tira. Ô Nelito. E ele cria o Vanderlei, compra um João Bobo para acreditar mesmo que o Vanderlei existe. Então ele bate altos papos com o João Bobo, ele põe o João Bobo na sala, conversa, né? E o livro é uma picaretagem só, porque essas lições de vida ele tira de coisas que acontecem normalmente no cotidiano. Como ele tem a ideia. O amigo vira para ele e fala, olha, você já está no fundo do poço, cara. E quem está no fundo do poço não tem mais o que fazer a não ser subir. Aí ele, essa escola que acontece sempre em filme, né? Você é um gênio! Né? E aí ele faz um livro em cima dessas coisas. Ele chega em casa, está faltando luz. Quando você entra num ambiente, normalmente está escuro, começa a clarear, né? Você acostuma, né? E aí você começa a ver o contorno das coisas. E ele conta a história de uma mulher. Ele pega isso e transforma numa história, numa lição de vida, que é a história de uma mulher que sabe que tem uma doença, né? E que pouco depois descobre que essa doença que ela seria capaz de conviver com essa doença, né? E que, na verdade, é exatamente quando falta luz na sua casa, né? Que as coisas parecem muito escuras e logo em seguida elas começam a clarear. Né? É um típico livro de autoajuda, é uma coisa assim profunda, né? Profunda. Agora, como é que é o negócio das tendências da imprensa? Isso eu sou jornalista, trabalho na revista, a mulher está até rindo, ela trabalha também lá comigo. Aonde? Na revista Época. E a tendência é o seguinte, o jornalismo faz matérias de comportamento. Né? Então, se você começa a ver um cara com uma camisa azul, com um bonequinho, a gente já faz uma reportagem, se encontrou um, é tendência. Isso é uma tendência, tá usando. 2 é moda, e 3 é um fenômeno. 3 é um fenômeno, a gente tem que dar 3 páginas sobre isso, então é assim que se faz essas matérias. Umzinho é tendência, se não tiver 3 aí já não dá pra fazer, mas já dá pra dizer que é uma modinha. E normalmente é o cara que assim, aí você fala com aquele que tá com aquela camisa azul, você conhece mais alguém que usa ele? Não, conheço sim. Aí se você vai ver, o cara manda falar com já é o filho do dono da loja que vende aquela camisa azul. E a coisa vira moda, é um sensacional. Gente, eu conversei aqui com Nelito Fernandes. Também gostei. Que está lançando o livro Mário. Que Mário? Pela editora Record. Olha, e manda um beijo pro Mário. Além de tudo. Daqui a pouco a gente volta.